graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco. Nesse momento em que nós nos reunimos para mais uma vez darmos ao Senhor um culto racional, um culto com entendimento, um culto com toda a liberdade que o Senhor nos concedeu, porque Ele nos tirou da escravidão, da religiosidade, do tradicionalismo, e nós com liberdade louvamos, nós com liberdade cultuamos ao nosso Deus. Por isso o salmista no Salmo 107 diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos desfalecia neles a alma. Então na sua angústia, e Ele os livrou das suas tribulações, conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem a cidade que habitassem. Rendam graças ao Senhor, porque sua bondade, rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhe despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Vou parar por aqui. É um salmo lindo, é um salmo onde nós nos retratamos, nós vemos de onde saímos e para onde o Senhor nos trouxe. E hoje nós estamos na luz, nós estamos na verdade que liberta, nós estamos em Jesus. Que você e a sua casa também possam render graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, está sobre a sua vida, por todos os dias em que nós pusermos nele a nossa confiança. Vamos clamar ao Senhor que venha sobre nós nessa noite de uma forma poderosa e muito especial. Oremos ao Senhor. Pai de amor, Pai das luzes, nosso Deus, nós clamamos e invocamos o Teu nome nesta hora. Em primeiro lugar, clamamos o Teu perdão, clamamos o Teu sangue sobre as nossas vidas e Te agradecemos por tão grande misericórdia. Tem nos concedido a cada dia, dizendo que ela se renova a cada manhã. E nós rendemos a Ti tudo que temos, tudo que somos. E nos prostramos, ó Deus, com o nosso espírito aos Teus pés, reconhecendo a Tua grandeza, o Teu poder, Tua santidade, Sua majestade, o Teu senhorio, o Teu reinado, a Tua glória, Tua grandeza, o Teu amor para conosco. E nós Te louvamos nessa noite, queremos cultuar a Ti, Senhor, e dizer que Tu és bem-vindo no nosso coração, Tu és bem-vindo em cada lar, Tu és bem-vindo em cada local onde o Senhor é aclamado, esperado e cultuado. Nós pedimos que o Senhor tome a direção de tudo que vai ser feito nessa noite, tudo que vai ser dito, tudo que vai ser tocado, cada nota, Senhor, cada acorde, venha glorificar o Teu nome, e que nós possamos também glorificar a Ti com os nossos lábios. Fica conosco, Senhor, é o que nós Te pedimos na noite desse dia, porque sem Ti nada podemos fazer. Esperamos em Ti, Pai, em nome e para a glória
de Jesus. Irmão Max. Te louvamos, Jesus. Te adoramos, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, pois tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, pois tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande que eleva-me a amar a mim a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande que eleva-me a amar a mim a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar da glória que tens, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me a amar a mim a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar a mim a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo, Senhor. Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei, tu estás no meio de nós. Te exaltamos com louvor.
declaramos que és rei, tu estás no meio de nós. Te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. O teu lugar, Jesus, o lugar de mais importância, Senhor, lugar de honra, é o teu lugar, sim, é o teu lugar. Jesus, te entronizamos neste lugar, Senhor, e declaramos que és rei, tu estás no meio de nós. Te exaltamos com louvores, Jesus, Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei, tu estás no meio de nós. Te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. A ti fazemos um trono de, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. O teu lugar, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um lugar para Jesus no teu coração? O nosso coração é o altar do Senhor. Que o seu coração possa ser renovado nessa noite como um altar ao Senhor. Quando o altar é renovado, a presença vem, o fogo vem, o poder vem, e nós servimos e nós testemunhamos, nós vivenciamos tudo aquilo que o Senhor Jesus é para nós, a partir daquilo que nós deixamos Ele fazer no nosso coração. Então pense nisso, deixe o seu coração ser o altar do Senhor, deixa Jesus reinar na sua vida, na sua casa, deixa Ele controlar tudo, Ele é soberano, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então somente confia nesse Deus que nos amou de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por mim
e por você. Creia nisso. Não importa o que você fez, quem você é, sua condição, só importa se você tem um coração disposto e aberto para receber aquele que quando veio à terra não tinha nem onde nascer, um local adequado, né, um berço, mas ele veio dessa forma, profetizando que ele nasceria em corações que se julgariam indignos, e é assim que ele faz. Ele nasce em corações que reconhecem que carecem da glória de Deus. Se você carece da glória, do poder, da majestade na sua vida, tão somente abra o seu coração, porque Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Quando nós invocamos o nome do Senhor, Ele vem e Ele ministra as nossas vidas. E hoje, nosso irmão Max estará trazendo a mensagem do Senhor Jesus para nós. Aí mesmo na sua casa, estenda as mãos, pedindo que o Senhor fale com você, e vamos orar pela vida do Max. Pai, nós te louvamos pela vida do Max, nós clamamos o teu mover, o teu poder, e que a glória do Senhor o cubra para que ele possa transmitir a sua vontade através da tua palavra, em nome de Jesus. Eu sei que essa palavra encontrará corações necessitados, carentes, e edificará as nossas vidas, porque é assim que o Senhor sempre faz. O Senhor sempre vem e provê as nossas necessidades. Cubra a vida do teu filho, cubra os nossos corações, e que sejamos servidos através do teu filho, para a glória do teu nome. Nós esperamos em ti, Senhor. Amém, graça e paz a todos. E rapaz, esse público aqui vai ser difícil me organizar aqui, hein? Vamos lá, vamos tentar aqui. Vocês que estão em casa estão bem? Estão todos escondidos um pouco, né? Já devem estar cansados de ver a gente aqui ministrando e não poder estar aqui junto conosco. Nós estamos sentindo muita saudade dos cultos, da comunhão entre os irmãos, da celebração, mas é um tempo de ficarmos escondidos em nossas casas e esperar a palavra para nós estarmos aqui juntos, adorando ao Senhor. E não há problema nenhum estarmos escondidos, porque quando Deus vai liberar sobre o Egito a mortandade, Deus fala, ó, entre suas casas e fiquem aí, marquem as portas, os umbrais das portas com sangue, e a morte não vai chegar, o anjo da morte não vai passar, mas eles teriam que ficar em suas casas. E talvez nós tenhamos vivido situações diferentes e devemos ficar e a ordem é para ficar em nossas casas, mas eu creio que como lá o anjo da morte passou, aqui também por alguns lugares pode passar, mas o povo de Deus vai estar escondido no Senhor Jesus, na palavra liberada, e tudo isso vai passar e nós vamos estar juntos aqui brevemente para adorar o Senhor, de repente mais breve que a gente pensa, né? Vamos ter isso no coração, à vontade, e não deixar a chama se apagar. É importante que nós mesmos na nossa casa estejamos alimentando o fogo dentro da gente, porque o fogo não é alimentado só aqui no altar, na igreja, mas é em casa, orando, buscando o Senhor, dando canções de louvor, de adoração ao Senhor, estudando a palavra, se alimentando de Deus. Eu quero trazer uma palavra ao teu coração. Sabemos que temos vivido esses dias na terra e são dias que tem-se pouca resposta. Muitos buscam por resposta, buscam por cura, buscam por uma vacina, buscam por algo que vai tirar as pessoas do isolamento, e é a verdade que assim o temor tem entrado no coração de algumas pessoas, o medo tem entrado no coração de algumas pessoas, vemos pessoas apavoradas e às vezes a gente depara com pessoas que assim, não querem mesmo nem sair na rua, tem o pavor, porque tem algo sobre a terra e está trazendo essa enfermidade. Mas a verdade é que tem muitas pessoas desesperadas, muitas pessoas aprisionadas em suas próprias casas, em seus pensamentos, em seus medos. E a palavra que eu quero trazer para nós nesta noite é que isso não é coisa de hoje sobre a terra.
Eu quero trazer para você e para nós que quando Jesus esteve sobre a terra, ele também chegou num cenário não de repente uma enfermidade como essa, mas de muitas enfermidades assolando a nação de Israel. A nação de Israel, ela estava também escravizada, ela estava sob o domínio de Roma, e havia uma escravidão sobre a nação de Israel, e na realidade, aquele povo vivia tempos também muito difíceis. Era bom para algumas pessoas e muito ruim para as outras. A Bíblia diz que Jesus saiu pelas aldeias e povoados pregar, e Jesus curava muitos doentes, Jesus libertava muitas pessoas endemoniadas, Jesus curava todos os tipos de enfermidades. E Jesus, ao andar por esses povoados, Jesus também via todas as necessidades do povo. Jesus conhecia todas as necessidades do povo. A nação de Israel vivia um momento em que Roma oprimia aquela nação, como com os impostos pesados. As pessoas trabalhavam e levavam as suas ofertas aos templos, mas também tinha um imposto de Roma que também era pesado, a nação estava sobrecarregada. O que as pessoas faziam não davam para seu próprio sustento muitas vezes. E Jesus veio sobre a terra num cenário desse. Jesus esteve aqui, habitou entre nós num cenário desse, e ele habitou entre essas pessoas, habitou numa situação que de repente não fosse igual a do país hoje, mas uma situação também de pobreza ao extremo, de muita dificuldade, muitos doentes, pessoas, as crianças recém-nascidas, muitos morriam porque não conseguia sobreviver, tamanha enfermidade, não tinha a tecnologia de hoje, e Jesus estava nesse cenário. Eu imagino Jesus andando no meio desses povoados e vendo tantas coisas assim. E o coração dele se contorcia, porque ele vai dizer na sua palavra que ele veio para os pobres, para os doentes, para os necessitados, porque Jesus andou praticamente 3 anos do seu ministério nesses lugares. Eu quero trazer para nós aqui, quando Jesus já está findando o seu ministério, ele entra em Jerusalém de novo. Eu quero convidar vocês que estão nas suas casas a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 21, versículo 12. A gente vai olhar um pouco o que estava acontecendo. Bem, na verdade, que esse texto fala de Jesus purificando o templo, mas Jesus, como eu estou dizendo, Jesus, ele andou nesses povoados, praticamente 3 anos do seu ministério. Ele passou por essas aldeias, ele entrou em lugares que pessoas estavam endemoniadas e estavam acorrentadas, e ele libertou aquelas pessoas que estavam nessa situação. E quando Jesus volta, já quase no fim do seu ministério terreno, ele entra em Jerusalém, a Bíblia diz que ele vai direto, entra no templo, e ele encontra ali o templo sendo a casa de Deus, onde os governantes, os sacerdotes se reuniam, onde aqueles que deveriam prover uma direção para a nação, aqueles que deveriam dar um conforto ou dar algo melhor para aquela nação, de cuidar dos pobres. Jesus entra naquele tempo, eu penso que Deus entrou ali muito, muito angustiado, ou, como os adolescentes falam, muito pistola. Porque Jesus entra naquele templo e depois de 3 anos andar pelos povoados, Jesus já entra ali e já começa a olhar para aqueles sacerdotes, aqueles fariseus, de uma forma que Jesus já entra detonando tudo. Porque ele viu no povoado tanta miséria, tantos doentes, e aquelas pessoas que deveriam prover o sustento, prover dias melhores para as pessoas que estavam na pobreza, e dar um direcionamento para o povo, que eram os sacerdotes, os fariseus, aquelas pessoas que governavam aquela nação, sendo que ele também era governado por Roma, que estavam debaixo do domínio de Roma. Então, Jesus entra naquele templo e vê aquelas pessoas, na realidade, que devia estar intercedendo, que deveria estar trazendo a direção para o povo. Não, eles estavam ali fazendo a casa de Deus de uma casa de comércio.
Eles, em vez de estar se preocupando com o povo, eles estavam se preocupando com os seus bens próprios, estavam se preocupando em ganhar dinheiro. E nos dias de hoje, na realidade, nós vemos as mesmas coisas acontecendo. Se a gente for ver, nós estamos dominados também por um sistema que a gente vê os pobres sendo oprimidos. As pessoas sendo oprimidas pelo sistema que os governantes, que pessoas que deveriam estar cuidando de nós, fazem nos dias de hoje. Pessoas que deveriam estar provendo para nós e que a gente aplica nosso dinheiro, paga nossos impostos, fazem todas as coisas certas, mas para que a gente pudesse ter um sustento melhor, algo melhor, na realidade, também fazem as mesmas coisas que faziam na época de Jesus, porque lançam impostos pesados sobre o povo de hoje, e a gente vê muitas pessoas doentes, muitas pessoas pobres, muitas pessoas enfermas, muitas pessoas que tiram sua própria vida, muitas pessoas perdendo as coisas, porque a gente deveríamos ter algo melhor, porque é investido em autoridades, e as autoridades não olham para a gente e, na realidade, rouba da gente aquilo que deveria ser nosso, por direito. E na época de Jesus é a mesma coisa. As pessoas que deveriam estar fazendo essas coisas estavam roubando das pessoas, estavam extorquindo as pessoas iam no templo e no templo existia uma casa de comércio. E na realidade Jesus chega ali, eu acho que Jesus chega ali muito angustiado, porque Jesus chega ali quebrando tudo. Jesus chega ali, quebra a banca daqueles comerciantes, quebra todas aquelas coisas e começa a falar com o povo. A religião na época, ela oprimia as pessoas. Na realidade, ela discriminava as pessoas. Se a gente formos ver em Lucas 18, capítulo 18, versículo 9, você vai ver que a religião, as pessoas religiosas oprimiam as pessoas, discriminavam as pessoas. A gente vai ver ali duas pessoas, o publicano orando e o fariseu orando. O fariseu orava, eu não sou como estes, que faz isso, que faz aquilo, que é assim, é assado. E o publicano, na realidade, só olhou e falou, Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E na realidade, a religião que deveria trazer algo bom, os religiosos que deveriam trazer algo bom, estavam trazendo coisas ruins para a nação. E Jesus está reinando nesse tempo, Jesus está sobre a terra nesse tempo. Jesus, ele veio, na realidade, num tempo muito difícil, um tempo de muita angústia, um tempo que a nação de Israel, o povo escolhido de Deus, estava numa escravidão terrível. E nós também estamos hoje em dias muito difíceis sobre a terra. Temos esse momento tão difícil nas nossas vidas, que é essa pandemia, mas isso, na realidade, é algo que é muito pequeno diante daquilo que acontece nos governos, que acontece nas periferias da cidade. É muito pequeno diante daquilo que acontece, que às vezes a gente não abrimos nossos olhos. Nós, como cristãos, não abrimos nossos olhos para aquilo que está acontecendo. E Jesus vem nesse tempo, no templo dele, e também estava acontecendo as mesmas coisas. O que eu quero trazer para nós nesta noite é que Jesus, ele veio naquele tempo, mas ele veio com uma proposta de vida diferente. Eu não sei como o nosso coração se encontra, nós que somos cristãos, nosso coração se encontra, como o nosso pensamento se encontra. Se nós se encontramos como aqueles fariseus que deveriam trazer coisas boas, com aqueles sacerdotes que deveriam trazer coisas boas, mas eles estavam oprimindo o povo, sendo oprimido por Roma também, ou se nós estamos com o nosso coração igual a Jesus. Jesus esteve no meio deles, mas Jesus não foi igual a eles. Se a gente pegar desse capítulo 21 de Mateus e fomos lendo até mais à frente, a gente vai ver Jesus discriminando muitas coisas, Jesus falando sobre muitas coisas, Jesus dando direcionamento a muitas coisas. E a gente, nós que somos cristãos, nós devemos atentar para essas coisas que nós vemos hoje em dia. E examinar a nós mesmos o que nós estamos fazendo, como nós estamos agindo em meio a situações, em meio a essa terra, em meio àquilo que nós vemos hoje, nos dias de hoje acontecer.
Porque Jesus, aquele que nós seguimos, aquele que é o caminho, aquele que é a verdade, aquele que dá direcionamento, ele esteve sobre a terra, ele veio sobre a terra em dias difíceis, em dias de muitas dificuldades, e ele deu um direcionamento diferente. Eu quero convidar a você que nos ouve, a olhar para o seu coração, como está o teu comportamento de vida, como está o nosso pensamento sobre a terra. E Jesus, quando veio fazer essas coisas, na realidade, Jesus não estava apontando para um bem terreno, Jesus não estava apontando para aquele momento terreno, Jesus estava apontando, na realidade, para o que há de vir depois, porque o que nós fazemos, como nós nos comportamos, como nós pensamos, não é para essa terra, é para o que há de vir. Há uma vida eterna esperando por nós. Se a gente formos ver mais para frente, Jesus, quando acaba de falar, ele sai do templo com os seus discípulos, ele vai para o Monte da Oliveira, ele continua ensinando os seus discípulos, e mais à frente Jesus começa a contar a parábola das 10 virgens. Ele estava apontando para um lugar melhor, ele estava apontando para o céu, para uma vida eterna. E nós vivemos aqui na terra, na realidade, pensando nas coisas da terra. Jesus veio falando, não ajuntei tesouros na terra, mas ajuntei tesouros no céu. E a gente pensa em, às vezes, ajuntar os tesouros na terra, pensando que nós vamos viver sobre esta terra. Quantas pessoas estão em dificuldades hoje em leitos de hospitais? Eu quero trazer para você que está num leito de hospital a pensar sobre isso, a pensar numa vida que está futura, não que você vai morrer porque você está no leito de hospital, não. Para nós que estamos aqui também, a pensar numa vida que está por vir. Certo eu ouvia muito uma pessoa falar que a pessoa já nasce morrendo. Na realidade, a gente já nasce e a cada dia que passa, a gente está mais perto da morte. Então, isso é assegurado. Então, o que nós fazemos aqui não é para aqui, é para uma vida futura, é para algo que Jesus veio fazer. Jesus veio naquela terra e, na realidade, aqueles homens que Jesus entra no templo e derruba todas aquelas mesas, Jesus quebra tudo aquilo, aqueles homens começaram a criticar Jesus, porque Jesus tinha uma proposta de vida, Jesus tinha uma proposta melhor, Jesus tinha uma proposta de algo melhor que não era para aquele tempo. Eles estavam sim sendo escravizados por Roma, mas Jesus tinha uma proposta de vida que não é uma liberdade física, mas uma liberdade na mente, uma liberdade na alma, uma liberdade de pensar naquilo que Jesus na realidade estava fazendo ali. Jesus veio com um propósito fixo que era vir, pregar o evangelho, fazer discípulos, morrer pelas nossas vidas e nos dar o direito da vida eterna, o direito da salvação. E a única coisa que ele pede é a gente crer nele, acreditar que ele é o Senhor, seguir ele como caminho. E seguir ele é quando a gente aceita Jesus e começa a viver como ele andou, a andar como ele andou, andar pelo caminho que é o próprio Jesus, andar pelo caminho que ele andou, pensar como ele pensava, agir como Jesus agia. Falar como Jesus falava. Ele fala que a gente poderíamos fazer as mesmas obras que ele fazia, e ainda obras maiores. Então, não é para essa terra, não é pensando só nas coisas da terra, mas é pensando num futuro maior, num futuro que, ao findar nessa terra, nós iremos viver no céu. Eu não sei como está a minha ou a tua vida. A minha vida eu até sei mais ou menos, penso nela, mas não sei como está a tua vida, não sei como está o teu pensamento, não sei se você está pensando só aqui na terra, não sei se você está juntando só aqui para a terra, não sei se você se preocupa só com aquilo que é da terra. Mas nesta noite eu quero convidar você a começar a se preocupar com as coisas dos céus. Não pensar nos tesouros dessa terra só, mas pensar nos tesouros que a gente ajunta no céu. Como faço para juntar os tesouros no céu? Seguir a Jesus, seguir os passos dele. Aqueles homens estavam no templo preocupados em ganhar dinheiro, aqueles homens estavam no templo preocupados em dominar sobre pessoas. Nós não estamos na terra para dominar sobre pessoas. A Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus fez um homem e pôs sobre a terra para dominar sobre a terra, não sobre a pessoa.
A gente não fomos feitos para dominar sobre o nosso irmão, mas sim sobre as coisas da terra, e não deixar que as coisas da terra nos dominem. Na realidade, nós vemos hoje em dia as coisas da terra dominando o próprio homem. O dinheiro domina o homem. As coisas da terra dominam o ser do homem, a vida do homem. Ele anda segundo as coisas da terra. A Bíblia nos diz para a gente não se conformar com as coisas do mundo, não se moldar às coisas do mundo, não deixar que elas nos dominem, mas a gente dominar sobre as coisas da terra. E que na realidade as pessoas querem é dominar sobre as outras pessoas. E era isso que estava acontecendo naquele tempo. Roma veio e dominou os sacerdotes, dominou Jerusalém. Eles queriam dominar aquela terra, mas eles dominaram as pessoas primeiro para poder dominar as terras. Então, desde o princípio, após o homem pecar, o homem entende dessa forma: se eu dominar sobre o meu irmão, eu domino sobre as coisas deles. Mas nós não somos feitos para dominar sobre os irmãos, não é dominar sobre as pessoas, mas sim dominar, fazer as coisas sobre a terra, sobre aquilo que Deus fez para que a gente dominasse, sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais. Isso Deus nos fez para sermos assim, não dominar sobre pessoas. E Jesus veio com essa proposta diferente. Jesus falava: aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Aquele que é maior, sirva o menor. Aquele que é maior, que pensa ser maior, seja servo do menor. E nós hoje queremos ser maiores, não para servir, mas para ser servido. Jerusalém estava assim, a terra estava assim, a terra está assim. Nós vemos hoje, na nossa volta, se você não parou para pensar nisso, olhar para isso, pare e olhe para essas coisas que eu estou te falando. Porque você vai ver que os tempos são os mesmos. Os tempos, as situações são as mesmas, às vezes de maneiras diferentes, de forma de agir diferente, mas é a mesma coisa. Um dia eu estava ouvindo um pregador pregar e ele falava: tem 3 coisas que a gente precisa entender, que Deus é Deus e sempre será Deus, o diabo é diabo e vai agir como diabo, e o homem é homem, mas o homem é homem até que Deus venha e nos transforma. Jesus vem e nos transforma e nos leva para um lugar, porque essa natureza que nós temos a esperança que nós vamos ser mudados. Um dia nós vamos receber um corpo glorificado, um dia nós vamos receber uma vida que, num lugar que não vai haver mais doenças, não vai mais haver choro, não vai haver mais nada que não vai nos incomodar, porque a nossa esperança é essa. Deus veio para nos redimir. Aquilo que o homem fez lá atrás, desde Adão, e veio uma natureza pecaminosa sobre o homem, e desde então o mundo veio se transformando, o mundo veio vivendo coisas terríveis. A Bíblia vai dizer que a terra foi amaldiçoada pelo pecado de Adão, e o pecado que às vezes a gente comete e vivemos essas coisas, mas nós temos aquele que acredita em Jesus, tem a certeza que um dia Ele virá e nos transformará e nos dará um novo corpo. Nós viveremos num tempo que essas coisas não mais vão existir. E é isso que Jesus veio fazer. Jerusalém estava num caos. Os povoados estavam num caos. Jesus andava nos lugares e as pessoas estavam doentes. As pessoas estavam enfermas. As pessoas estavam escravizadas por demônios. E Jesus veio libertar, Jesus veio trazer uma proposta de vida. Jesus veio trazer uma proposta de vida para aqueles que dominavam, não, para aqueles que estavam sendo dominados. Talvez você eu se encontro numa situação que, às vezes a gente pode olhar assim e falar: cara, não tem mais jeito para nós. Estamos vivendo num mundo que não tem mais jeito. Estamos vivendo situações que parece que vamos ficar presos naquela situação para o resto da nossa vida. Não, Jesus veio trazer uma proposta de liberdade, uma liberdade para a tua alma, uma liberdade para o teu coração, uma liberdade para o teu modo de pensar. A Bíblia diz que para nós deixarmos a nossa mente ser transformada, e nós devemos transformar o nosso modo de pensar, nosso modo de ver, nosso modo de agir. Então Jesus veio trazendo isso para nossas vidas, para o mundo, para a terra.
E Jesus está aqui nesta noite. Jesus está aí falando com você nesta noite. Eu não sei como nós estamos. Repito, não sei como você pensa, não sei o que você projeta para a tua vida. Uma coisa eu quero te dizer, não há projeto melhor do que você investir na tua vida espiritual. Não há projeto melhor, não há investimento melhor do que você investir no reino. Não há investimento melhor do que você investir numa vida eterna. Não há investimento melhor do que você investir nas coisas que são espirituais. Não há investimento melhor. Talvez você possa ganhar muito dinheiro, você possa ganhar muitos bens, você possa estar vivendo uma vida e olhar para a sua vida e falar, cara, eu posso deitar, descansar, porque eu tenho para sobreviver. Nesses dias que nós estamos vivendo, pessoas que estão tentando pegar um dinheirinho do governo para sobreviver, e pessoas que estão em suas casas, que não estão esquentando cabeça com dinheiro porque tem tantos. Agora já tem pessoas que estão preocupadas em perder suas fábricas, preocupadas em perder seus comércios, preocupadas em perder aquilo que levou uma vida toda para construir. Eu quero te dizer, meu querido, eu já tive coisas e perdi. Eu já tive coisas e foi levada pelo vento. Mas uma coisa eu sei, essas coisas que foram levadas, que veio e foram, elas não me tiraram a fé. Do mesmo jeito que eu dormia e descansava, eu posso dormir e descansar, porque eu sei que tem um Deus que trabalha por mim. E é sobre esse Deus, é sobre esse Jesus que eu quero te falar, eu quero te apresentar. Talvez você esteja preocupado com todas essas coisas, com tua fábrica, com teus funcionários, com aquilo que você vai perder, com aquilo que... Meu querido, eu quero te dizer que Deus está no controle de todas as coisas. Talvez só não esteja no controle da tua vida. Porque Deus controla toda a terra. Toda a terra está sujeita à palavra dEle. Mas tem uma coisa que Deus controla se a gente deixarmos, que é a minha e a sua vida. A Bíblia diz que Ele está à porta e bate. Aquele que abrir, Ele vai entrar e vai cear com Ele. Então, Ele só vai controlar a sua vida se você deixar. E o controle da tua vida, não há nada mais importante sobre essa terra que as nossas vidas. E se a tua vida, que é a perfeita criação de Deus, estiver no controle daquele que o criou, meu querido, eu tenho certeza que aquele que criou não vai desperdiçar a sua criação. Aquele que o criou não vai jogar a sua criação fora. Mesmo que a criação dele, como já se perdeu. Preste atenção, Deus fez um homem, Deus criou um homem, colocou para viver no jardim do Éden, deu tudo ao homem, o homem se perdeu, o homem se desviou, o homem pecou contra Deus, mas ele não jogou a sua criação fora, ele planejou, ele fez um plano perfeito, que é Jesus, para trazer a sua criação de volta para ele. Então Deus é o Criador, Deus é o dono da tua vida, mas nós temos o poder de dar o governo a Ele ou não. Então eu quero te dizer nesta noite, meu querido, dá o governo da tua vida nas mãos daquele que criou. Ninguém entende mais de uma máquina que a própria pessoa que o criou. Nós estamos falando diante de uma tela de um celular, que está transmitindo a minha voz, está transmitindo essa imagem para você. Quem comprou esse celular é feliz, porque, cara, é uma máquina. Mas quem comprou esse celular não entende tanto como aquele que criou. Quem comprou esse celular usa a tecnologia dele, usa as coisas que ele pode fazer. Mas quem o criou sabe de todos os pedacinhos que tem dentro desse celular. Sabe como fez para ele funcionar. Nós pensamos que sabemos sobre nossas vidas, querido. Sobre a terra, sobre as coisas desse dia. Não sabemos. Achamos que sabemos, não sabemos. Só quem sabe é aquele que criou. Aquele que criou colocou todos esses pedacinhos dentro de você. Aquele que criou fez todos os órgãos funcionarem de maneira que o teu corpo todo funciona. Ele colocou meu dedinho na mão e Ele sabe o propósito desse dedinho. Ele sabe o propósito de tudo que é dentro de você. Entrega a tua vida a Ele.
Entrega o governo da tua vida a Ele. De repente você está me ouvindo falar, mas eu já sou cristão, já aceitei, mas você não entregou o governo da tua vida. Entrega o governo da tua vida a Ele. Fala, Jesus, Deus, Tu me criaste, eu devolvo a criação a você. Eu devolvo o governo a você. Eu quero convidar o pastor Francisco, ele vai estar orando pela tua vida. Essa palavra é uma palavra muito simples, mas é uma palavra que eu tenho entendido para a minha vida. Não há nada que eu possa fazer sem Deus. Não há lugar nenhum que eu possa viver sem Ele. Eu posso estar no mais belo lugar, com muito dinheiro, mas sem Deus não há nada que eu possa fazer. Não há paz. Ele é a paz, Ele é o caminho, Ele é a vida. Pastor Francisco. Glória a Deus. Eu costumo dizer que Jesus não veio estabelecer uma religião, Ele veio buscar um relacionamento. Porque dentro do texto que o nosso irmão leu, falando a respeito do governo que estava na terra, dos fariseus, dos romanos, o pecador nunca foi um empecilho para Jesus, sempre foram os religiosos. Então Jesus não veio estabelecer religião, mas Ele quer comigo e contigo um relacionamento de pai e um relacionamento de filho. Então nós temos esse privilégio, nós que recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. A Bíblia diz que nós temos o poder de sermos chamados ou feitos filhos de Deus. E o amor está acima de tudo. Que nós possamos receber esse amor no nosso coração, em nome de Jesus. Eu gostaria que nós orássemos nessa noite. Nós temos algumas situações de enfermidade. E queria pedir que você, na sua casa, orasse comigo. Se há alguma situação de enfermidade também na sua casa, que você colocasse comigo diante desse Deus que nos conhece cada célula do nosso corpo, pois foi Ele quem a fez, e nós vamos orar. Nós queremos colocar em oração a vida da irmã Letícia, continuar orando pela vida da irmã Eva, enfim, todos aqueles que nós nos lembramos que estão passando por enfermidade, nós estaremos orando pela mãe da nossa querida irmã Rosemary, e orar por situações que nós sabemos que só Deus pode intervir. Oremos nessa noite em nome de Jesus. Pai, nós glorificamos o Teu nome, que é sobre todo nome. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor curava enfermos, o Senhor ressuscitava mortos, o Senhor fazia o surdo ouvir, o cego falar, o mudo falar, o cego ouvir, o cego enxergar, e o Senhor é o mesmo que faz hoje, o Senhor é o mesmo quem criou todas as coisas, e nós clamamos e nós apresentamos esses nomes que eu citei diante do Teu altar, pedindo que o Deus que criou, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que é o médico dos médicos, venha sobre essas vidas, que o Senhor venha eliminar toda a infecção na vida da Letícia, que o Senhor venha limpar os pulmões da dona Bernadette, que o Senhor venha, ó Deus, sobre essas vidas que precisam de um toque, de um milagre, que precisam de uma resposta, que precisam até que os medicamentos surtam efeito, mas ainda que não surtam efeito, o Senhor é poderoso para fazer aquilo que é impossível a nós fazermos. Então nós clamamos por cura, por todos os enfermos, nós apresentamos ao Senhor, nós pedimos que o Senhor, neste momento, venha tocá-los com a sua cura em nome de Jesus. Nós oramos por aqueles também que estão desempregados, aqueles que estão desesperados, aqueles que não sabem mais o que fazer, mas esperam em Ti, que o Senhor venha com resposta, que o Senhor venha prover, que o Senhor venha abrir portas, que o Senhor venha trazer a paz que excede todo entendimento e a confiança que o Deus que os chamou é fiel para os suprir, assim como o Senhor supriu
o seu povo no deserto. Então, ó Deus, nesse momento propício a muitos milagres, nós clamamos que a tua boa mão venha sobre essas vidas. Nós clamamos que o Senhor venha auxiliar os empresários, aqueles que têm compromissos com seus funcionários, aqueles cujos credores, ó Deus, estão cobrando, que o Senhor venha trazer o recurso, abrir as portas, trazer a solução, ó Deus, de uma forma sobrenatural. Oramos pelo nosso governo, ó Deus, federal, estadual, municipal. Nós oramos para que esse tempo seja um tempo de maturidade, um tempo de crescimento, e em tudo isso nós possamos ser supridos pelo Senhor, porque assim como aquele anjo da morte veio sobre a vida dos seus, como foi citado nessa noite, e o sangue que cobria aquela porta impedia que a morte chegasse, não é diferente nos dias de hoje. Que o Senhor venha nos guardar nesse tempo, guardar a todos que esperam em Ti, Senhor, e venha trazer salvação nesse tempo, cura nesse tempo, libertação nesse tempo, em nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja, abençoe os seus ministros, abençoe todos aqueles que estão à frente de alguma igreja, que o Senhor venha trazer, Pai, todo o recurso necessário para a honra e glória do Teu nome. Nós nos submetemos à Tua soberania, nós nos submetemos ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao nosso Senhor. Que seja assim, nós te agradecemos por mais essa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Ao vivo a gente se embola nas palavras, né? Mas vamos levando, nós vamos acertando e vamos aprendendo com os nossos próprios erros. E no próximo domingo nós teremos aqui às 19 horas um culto, também online por enquanto, e em breve nós estaremos aqui presencialmente falando com os irmãos, e nós teremos nesse domingo a celebração da ceia do Senhor. É um culto de comunhão onde nós celebramos a ceia do Senhor. Amém? Estenda as suas mãos e repitam comigo que a graça de Deus, o amor do Filho e a comunhão do Espírito seja sobre as nossas vidas, até que o Senhor venha nos levar para a eternidade, que é a nossa esperança, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor venha suprir suas necessidades, que a glória dele possa estar aí na sua casa, em nome de Jesus. Então, somente confia no Senhor, entrega o seu caminho a Ele, e o mais Ele fará. Uma boa noite a todos.